Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Então, queridos, o tema de hoje vamos falar sobre o batismo diário no Espírito Santo. Esse é um assunto importante, nós temos que estar sempre estudando. Por quê? Porque nós estamos vivendo em tempos solenes. Por isso nós temos que buscar ao Senhor diariamente. Eu vou colocar aqui o fone para ficar melhor a questão do áudio. Então, queridos, abramos a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos capítulo 40, e o versículo 1 diz o seguinte: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Amados, quando nós buscamos a Deus de coração, de verdade, com o coração contrito, o Senhor, Ele ouve as nossas preces. Porque quando nós estamos clamando ao Senhor verdadeiramente, aquilo que estamos pedindo é para o nosso crescimento espiritual. Aquilo é da vontade de Deus. E o Senhor, Ele está mais com vontade de nos ajudar a crescer espiritualmente do que um pai dá boa dádiva aos nossos filhos. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos concede força para vencer, seja o que for em nossa vida. Verso 2: Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O Senhor não faz milagres pela metade. O Senhor, Ele nos perdoa. É claro que o perdão de Deus, ele é condicional. O que tem que ser feito? Tem que confessar, abandonar, e aí o Senhor perdoa. É o que diz em Provérbios 28:13. Os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará. Mas aqueles que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. E o Senhor, ele não somente nos perdoa, mas ele nos purifica de toda a injustiça. E injustiça, amados, é pecado. O Senhor nos purifica de toda a injustiça. Por que que esse assunto ele tem que estar sempre em nossa mente? O batismo diário do Espírito Santo. Veja, muitos cristãos não pentecostais têm medo da expressão batismo do Espírito Santo. Alguns cristãos chamados pentecostais chegam a dizer que nós, adventistas do sétimo dia, não crer no batismo do Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre esse importante assunto. Vamos analisar, biblicamente, 3 questões fundamentais sobre esse assunto. Primeiro, o que é o batismo com o Espírito Santo? Será que o batismo com o Espírito Santo é aquele em que a pessoa ela tem que pular, ela tem que gritar, ela tem que rodar, não é? Rodar e rápido, como se fosse um peão, como se fosse um pneu de carro? Será que esse é o batismo com o Espírito Santo? Bem, segundo exemplo, melhor, segunda questão, o exemplo deixado por Cristo. Qual foi o exemplo deixado pelo próprio Salvador? E como eu, como você, pode ser batizado diariamente com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? A Bíblia menciona 2 tipos de batismo. O batismo com a água, não é? Que é aquele que já conhecemos, né? Inaugurado por João Batista, também chamado de batismo de arrependimento. E o batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus conversou com Nicodemos, certa hora da noite, ele disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, quem não nascer da água e do Espírito, muitos hoje estão nascendo apenas da água.
Muitos hoje, e eu vou mais além, estão apenas mergulhando nas águas. Mergulhando nas águas. Mas quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós queremos nascer da água, nós queremos nascer do Espírito, nós almejamos entrar nas mansões celestiais. Então, na sua opinião, o que significa nascer do Espírito? O que significa nascer do Espírito? E uma outra pergunta: é possível nascer da água sem nascer do Espírito? O que você acha? Será que é possível nascer da água sem nascer do Espírito? Veja, nascer da água é uma referência ao batismo nas águas. Nascer do Espírito refere-se à conversão do pecador. Sim, então é possível nascer das águas, mas sem nascer do Espírito. Porque a conversão, queridos, ela é algo importantíssimo. Quando nós somos batizados nas águas, nem sempre é batizado com o Espírito Santo, pois o novo nascimento nas águas é apenas um símbolo público que a pessoa aceitou a Jesus. Então, perceba, o batismo nas águas é importante, sem dúvida. Jesus nos deu o exemplo, certo? Então devemos fazer. Mas muitos limitam-se só ali. Por isso que está a situação hoje. As pessoas, elas não querem nascer do Espírito. Por quê? Porque requer renúncia. Exige renúncia. A conversão exige a conversão do pecador. Então, quando nós somos batizados nas águas, nem sempre é batizado com o Espírito Santo. E, na grande maioria das vezes, o nascer do Espírito acontece mais à frente. Mais à frente. Portanto, todos os que genuinamente se converterem e for batizado nas águas, também foram batizados com o Espírito Santo. Veja, genuinamente, ou seja, verdadeiramente. Mas isso como diz no Espírito de Profecia, o novo nascimento hoje em dia é uma obra rara de se ver. O novo nascimento não é o batismo nas águas, em si só. Por isso que diz que é uma obra rara de se ver. É uma questão muito rara. Então, o batismo do Espírito Santo é a conversão do pecador. É uma mortificação diária do próprio eu. Irmãos, no entanto, o batismo nas águas não é suficiente, é necessário permanecer com Cristo, submetendo-se diariamente ao Espírito Santo, para que ele reproduza em nós o caráter de Cristo. Este é o segredo para uma vida cristã dinâmica e poderosa, uma vida cristã vitoriosa. Isto é o batismo diário do Espírito Santo. E eu quero abrir um parêntese. Muitas pessoas pentecostais, eles acreditam que o batismo do Espírito Santo é a pessoa falar em línguas estranhas. Primeiro, esse tipo de língua estranha não há tradução. Não há tradução. Não existe idioma. E as pessoas, a grande maioria delas, que vivem dessa forma ou que fazem isso, elas são pessoas que compram e não pagam, são pessoas que vivem na mentira, são pessoas que pisam na lei de Deus. Eu pergunto, o Espírito Santo vai influenciar, vai conduzir uma pessoa para estar no pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Muitas pessoas dizem ter o Espírito Santo, mas faz um gato na água, um desvio na água, na energia, ou seja, roubando as coisas. Eu pergunto, isso é obra do Espírito Santo?
Não, jamais. Isso é obra de outro espírito, mas não o do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Receber o batismo diário do Espírito Santo é o mesmo que ser continuamente cheio desse mesmo Espírito. O que só é possível mediante uma vida de intensa comunhão com Deus. O batismo diário do Espírito Santo, nós temos que o buscar diariamente, diariamente. Isso significa nos alimentarmos do alimento sólido da palavra de Deus. Significa clamarmos ao Senhor por ajuda, socorro, para que Ele trabalhe em nossa mente, em nosso coração, para ir limpando a nossa vida, transformando o nosso caráter. E isso não acontece, amados, da noite para um dia. Nós temos que insistir, nós temos que pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor. E a nossa única defesa contra o mal é Cristo habitar em nossa mente, em nosso coração, mediante a fé em sua justiça. Em sua justiça. A menos que nos unamos de forma vital a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados amor próprio da transigência com nós mesmos. Nós nunca vamos ter força para dizer não para o nosso próprio eu, para comer certos alimentos que não agradam a Deus, para parar de mentir, entende? Para parar de odiar, para parar de difamar os servos do Senhor. Os servos do Senhor. Podemos deixar muitos maus hábitos, podemos por algum tempo nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos, todos os dias, e a Ele, momento após momento, seremos vencidos. Muitos pensam que o batismo do Espírito Santo acontece uma só vez na vida do cristão. Ele tem que ser diário. Diariamente nós temos que buscar o Espírito, e mais do Espírito, e mais do Espírito. Quando nós vamos parar? Só quando morrermos. Só quando morrermos. Ou seja, enquanto vida tivermos, nós temos que clamar, temos que buscar. Ainda mais sabendo que estamos vivendo no tempo do fim. Sem o relacionamento pessoal com Cristo e a comunhão constante com Ele, seremos dominados pelo inimigo. Sem essa intimidade, e acabaremos fazendo a vontade do inimigo. Por isso, amados, nós temos que clamar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós temos que nos alimentar diretamente da fonte. Da fonte. Nós temos que nos alimentar fisicamente todos os dias. E por que, espiritualmente falando, nós não buscamos ao Senhor todos os dias? Isso que nós fazemos aqui, pela manhã, 5 da manhã, em outros estudos, em outras salas, né, de estudos da palavra, isso em si não é o suficiente. Ajuda muito, principalmente as pessoas de mais idade, aqueles que estão começando agora na fé, isso ajuda. Mas, queridos, nós temos que ter um momento a sós com Deus. Nós temos que ter aquele momento de intimidade, só você e o Senhor, só eu e Deus, clamando o Senhor para que Ele nos ajude a vencer os nossos próprios defeitos de caráter, os nossos pecados em nossa vida. Não é isso que nós acreditamos? Que o povo de Deus vai chegar antes da fechamento da porta da graça e depois, de forma especial, após o fechamento da porta da graça, os filhos de Deus, as filhas de Deus vão viver à vista de um Deus santo, sem intercessor e sem viver no pecado. Mas isso não acontece como um passe de mágica. Isso, existe um preparo antes. Existe um preparo antes. Porque o Espírito Santo vai estar se retirando da terra. Ou seja, está se retirando das pessoas que estão rejeitando ao Senhor. E ele vai ficar, de forma específica, à disposição somente dos servos do Senhor. Somente dos servos do Senhor. Por isso eles vão ser vitoriosos
no conflito entre o bem e o mal, na grande controvérsia, Mas muitas das vezes estamos pensando que estamos na praia. Nós estamos, amados, em um conflito, em uma guerra, e nós não podemos baixar a guarda de maneira nenhuma. Não podemos desviar os olhos de Jesus. Precisamos constantemente do dom da sua graça, o batismo do Espírito, ou não seremos capazes de resistir à tentação. Interessante, né? Pena que muitos hoje em dia tenham ido apenas até o batismo nas águas. Essa é a condição, essa é a realidade da grande maioria. Por isso que existe, queridos, tantas pessoas em conflitos. Por isso que existe tantas pessoas que não nasceram de novo, foram enterrados vivos, foram batizados, mas não estão buscando ao Senhor. E eles pensam que ser batizado, ter o nome escrito no livro da igreja, estão salvos. Que engano! Que engano! Até se converteram em algum momento no passado, mas pela falta de comunhão com Deus, perderam o seu primeiro amor, Hoje em dia estão se deixando os princípios, estão pisando nos princípios do Senhor, como se fosse importante ou verdade só lá no início. Agora estão deixando porque já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos que se batizaram. Mas, irmãos, nós temos que viver como se tivéssemos sido batizados ontem. Ou seja, nós temos que ter continuar com o primeiro amor. Olha a condição de muitos, estão satisfeitos com a mornidão espiritual. A mornidão, irmãos, a condição de Laodiceia, essa última fase, não é? Profeticamente falando da igreja, do povo de Deus, esta última fase, mornidão, ela não é de Deus. A mornidão, ela vem de Satanás. De Deus é o fogo. De Deus é pessoas quentes. Não buscam crescer. O ritualismo e o formalismo bastam. As pessoas, elas deixaram o primeiro amor e elas se acomodaram com a religiosidade. Vão para a igreja, cantam, oram e voltam para casa igual ou pior, vazios. Porque não estão buscando genuinamente ao Senhor. Estão terceirizando a sua vida espiritual. A grande necessidade hoje em nossas igrejas não é apenas de pessoas que tenham sido batizadas nas águas, mas sim, o principal, de pessoas que sejam batizadas diariamente com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Nós não vamos herdar, preste bem atenção. Queridos, nós temos que ser maduros, ou melhor, nós temos que buscar a maturidade espiritual. Escute bem. Nós não vamos herdar as mansões celestiais enquanto estamos vivendo em pecados acariciados. A graça de Jesus não é uma capa para encobrir ou anular os pecados acariciados, a qual nós não queremos abandonar, a qual o Espírito Santo já nos convenceu. Até quando? Até quando? Saiba que o pecado contra o Espírito Santo é algo que não tem perdão. E o pecado contra o Espírito Santo não é algo de grande magnitude, no sentido visivelmente falando, mas é as raposinhas. É aquilo que muitos estão vivendo e fazendo conscientemente, sabendo que é errado. Isso é o que? Pecado de rebelião. Rebelião exige o quê? Um conhecimento antecipado da verdade e uma escolha voluntária em fazer aquilo. Aí sim, Deus imputa em nossa conta ali o pecado, a culpa. Ele imputa em nossa conta a culpa. Por isso, queridos,
A grande necessidade hoje em nossas igrejas não é apenas de pessoas que tenham sido batizadas nas águas, mas sim de pessoas que sejam batizadas diariamente com o Espírito Santo. Hoje nós estamos vendo aí muitos líderes que estão sendo usados pelo inimigo para ir contra a verdade. Esses foram batizados nas águas, mas não foram batizados no Espírito Santo. No Espírito Santo. O exemplo de Cristo. Cristo ele foi gerado do Espírito Santo no ventre de sua mãe Maria, uma santa mulher, aquela mulher que vivia a vontade de Deus, aquela jovem, olha interessante, jovem naquela época, queridos, que vivia a vontade de Deus. E hoje, como estão nossos jovens? Estão buscando a Deus como Maria? Meus queridos, sigamos o exemplo dos filhos de Deus, das filhas de Deus do passado. Você jovem que não casou, não se envolva com homem que não ama a Jesus. Não se envolva com pessoas que sejam rebeldes. Ah, Maicon, mas é da igreja. E, queridos, se não amar a Jesus, não é próprio para o casamento. Você jovem, solteiro, que não casou, não se envolvam com jovens que não amam Jesus. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, jejue ao Senhor para que Ele prepare uma mulher que serve ao Senhor e tenha paciência, espere no Senhor. Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele sabe todas as coisas. Então, Jesus, Ele foi gerado do Espírito no ventre de Maria. Foi dirigido pelo Espírito Santo em sua infância e adolescência. Então, Deus, ali o guardou. Depois de ter sido batizado nas águas, recebeu o batismo do Espírito Santo. E um detalhe, quando ele estava naquele momento, ele não falou em línguas estranhas. E os irmãos já sabem, né? Línguas estranhas, ela é obra de Satanás. Ela é obra de Satanás. Então, existem muitas pessoas sinceras aonde estão nessas igrejas pentecostais, mas muitos deles são apenas charlatões. Eles falam aquelas línguas estranhas a qual ninguém entende, a qual não há tradução, que não serve para a glória de Deus, que não visa nenhum fim proveitoso, porque todo dom dado por Deus visa um fim proveitoso. Mas aquele que ninguém compreende, que ninguém entende, o que vai ser feito? Nada, nada. Mas essas mesmas línguas estranhas, esses mesmos movimentos com as mãos para trás, emboladas assim para trás, e rodando, pulando, são as mesmas manifestações que acontecem em terreiros de Umbanda, em terreiros de Espírita, em terreiros de Macumba. Queridos, depois de ter sido batizado nas águas, recebeu o batismo do Espírito Santo. Daí em diante, foi um homem cheio do Espírito Santo, desenvolvendo o ministério no poder do Espírito. Depois deste batismo, ele ficou preparado para confrontar Satanás e obter grandes vitórias. Estamos nós buscando ao Senhor para obtermos grandes vitórias? Estamos nós clamando ao Senhor o batismo do Espírito Santo em nossa vida? Cheio do Espírito Santo, sua vida foi marcada pela oração e comunhão com o Pai. Movido pelo Espírito Santo, chegou a passar noites inteiras em oração. Então, não era todas as noites. Tá? E Jesus, ele era temperante. Então, quando ele estava aqui na terra, ele chegou a passar noites inteiras em comunhão com o Pai, orando ao Senhor, clamando forças para suportar e para vencer. Ah, amados, estamos nós seguindo o exemplo do nosso grande mestre? Cotidianamente recebia ele, Jesus, novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava do seu sono. E a sua vida, a sua alma e lábios eram ungidos de graça para que a pudesse transmitir a outros. Então, Jesus, ele meio que recebia todo o roteiro do dia. Por isso que muitas das coisas, Jesus já sabia o que iria acontecer. Não porque ele lia a mente das pessoas, ele não fazia isso,
Afinal de contas, ele era um homem na terra. E ele não poderia usar o seu poder para ler a mente das pessoas. Porque então deixaria de ser o nosso exemplo. Porque eu e você não conseguimos fazer isso. Isso é impossível, humanamente falando. Mas por que que ele, em muitas ocasiões, ele meio que sabia o que estava na mente das pessoas? Porque o Senhor já o revelava em momentos de comunhão, e o Espírito Santo falava em seu coração. Como você pode ser batizado diariamente com o Espírito? Queridos, na sua opinião, o que precisamos fazer para experimentar diariamente o batismo do Espírito Santo? O que precisamos? Lucas 11, do 9 ao 13, diz assim: Disse Jesus: Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Irmãos, vai acontecer. Isso acontece literalmente. E continuando o texto, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva a vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Estamos nós pedindo, Senhor, dar-me do teu Espírito. Batiza-me com teu Espírito Santo, que ele venha habitar em mim, que ele venha guiar-me no caminho estreito, rumo à Canaã Celestial. Estamos pedindo, estamos insistindo, estamos fazendo como aquela mulher, aquela viúva que foi diante de um rei ímpio, um rei que não temia Deus, e diz a palavra de Deus que ela o importunava todos os dias. Estamos nós também fazendo assim com o Senhor? Estamos nós o importunando, como diz o Espírito de Profecia, no livro Eventos Finais, falando sobre essa passagem, lá diz que nós temos que importunar a Deus quanto a esse respeito ao batismo do Espírito Santo. Estamos nós pedindo, estamos nós clamando. Segundo as palavras do próprio Cristo, precisamos pedir, buscar, bater. Não seremos batizados diariamente pelo Espírito Santo aleatoriamente. Contudo, esta dádiva é um privilégio assegurado a todos aqueles que o buscam. A todos aqueles que o buscarem, queridos. É um privilégio para todas as pessoas que o buscar. Mas como eu faço? Paulo diz, dia após dia, morro. A morte para o eu e o batismo do Espírito são experiências diárias. Não são experiências de uma vez para sempre. Requer o quê? Contínua entrega e submissão diária à vontade de Deus. Irmãos, contínua entrega. Até que muitos entregam ao Senhor, mas a maioria não se submete a Deus. O que isso significa? Submeter ao Senhor significa cooperar com Ele, significa fazer-lhe a sua vontade, significa obedecer. Obedecer. Ninguém vai crescer espiritualmente na desobediência. Nós temos que clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, examinar a sua vontade para a nossa vida e pedir força para colocar na prática. E o Senhor fala conosco de várias formas. Através da palavra direta, através de uma mensagem vinda do Senhor, que não passa a mão no pecado, que não ameniza a situação do pecado, tá bom? Porque aquelas mensagens que é misturada, não é? Que é adulterada, que hoje em dia se ouve muito, ali não é Deus falando, é o inimigo usando pessoas, que mescla verdade com mentira. A palavra de Deus é uma só, é verdadeira. Deus é verdade. Ele é a verdade. Então, nós temos o quê? Que todos os dias buscar o Senhor continuamente e nos submetermos à sua vontade. Então ele fala conosco e aquilo que ele nos mostrou, queridos, que é para o nosso crescimento espiritual, nós temos que abandonar mediante a graça do Senhor. Não existe, amados, crescimento sem dor. Não existe crescimento sem dor. Ou a planta, ela deve crescer, ou ela vai
ela vai morrer. Nós não podemos estacionar espiritualmente falando. Nós não podemos nos acomodar. Ah, eu estou bem, eu estou bem. Será que está bem mesmo? Será que nós estamos prontos para o céu caso Cristo voltasse hoje? Qual seria o destino de nossa vida? Mesmo que ele não voltasse hoje, que ele não vai voltar hoje, em 2026, dia 5 de junho, ele não vai voltar hoje. Mas se você morrer hoje, qual será o destino da sua vida? Você está pronto? Você ainda está vivendo em pecados acariciados? O que nos separa das mansões celestiais, da vida eterna, é o pecado, queridos. Por isso nós temos que buscar vencer o nosso próprio eu. Paulo ainda nos diz que o nosso homem interior se renove dia a dia. Precisamos de renovação do Espírito a cada dia em nossa vida. Reclamar a promessa do batismo diário do Espírito Santo deve tornar-se parte integrante de nossas súplicas. Todas as vezes que orarmos ao Senhor, nós temos que clamar o batismo do Espírito em nossa vida. Em nossos momentos de oração, nas primeiras horas de cada manhã, nós temos que o buscar. Imprimam sobre todos a necessidade do batismo do Espírito Santo, a santificação dos membros da igreja, de modo que venham a se tornar árvores da plantação do Senhor, vivas, crescentes e produtoras de fruto. Então, nós temos que clamar ao Senhor. O batismo diário do Espírito Santo está envolvido junto e tem tudo a ver com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação, queridos, é uma obra de obediência que dura a vida toda. Enquanto a pessoa estiver viva, ela tem que viver em obediência. Em obediência assim, ela está vivendo em santificação. Santificação é o oposto do pecado. Entendeu? Você gostaria de suplicar a cada manhã o batismo diário do Espírito Santo em sua vida? Para ser um cristão vitorioso nas batalhas de cada dia, em nome do Senhor Jesus? Essa é a sua vontade? Esse é o seu desejo para a sua vida, para a sua família? Irmãos, saiba que muitas pessoas estão passando por problemas espirituais, muitas pessoas estão na UTI espiritualmente falando. Por quê? Porque deixaram, queridos, de buscar, deixaram de clamar ao Senhor. Então, busque a Deus, amados, não desista, insista, persista, persevere na palavra, ore ao Senhor, leia a sua palavra, leia o espírito de profecia, porque ele nos dá força para crescer espiritualmente. E Deus vai abrindo nossos olhos para que a gente possa compreender melhor a sua vontade para esse tempo. Nós, queridos, estamos vivendo no tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Então, cabe a nós clamarmos a Deus de todo o nosso coração. Se nós não buscarmos ao Senhor durante o tempo que se chama hoje, talvez amanhã não dê tempo. Talvez amanhã não dê tempo. Muitas pessoas estão morrendo, mas qual será o destino deles na manhã, quando Jesus voltar? Naquele grande dia da volta de Jesus. Eles vão ressuscitar na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição? Nós não sabemos, mas Deus sabe. E a própria pessoa, ela tem que ter a consciência da vida a qual está levando. Muitos pedem oração, ore por mim, ore por minha família, ore, enfim, por algo pessoal na vida. Muitos pedem oração. Mas eu pergunto, estamos fazendo alguma coisa para que o milagre aconteça em nossa vida? A oração dos santos irmãos é importante e devemos pedir. Nós precisamos de oração, nós necessitamos da oração dos amados irmãos, porque muito pode por sua eficácia. A súplica do servo de Deus, eu creio nisso. Mas, queridos, nada disso vai adiantar em minha vida se eu ainda estou acariciando pecados.
Entende? Se eu ainda estou assistindo novelas. E isso, amados, isso é típico de muitas mulheres. Homens também. Homens também. Mas a grande maioria são mulheres que estão viciadas em novelas. Eu pergunto, isso é certo, queridos? Isso é algo que nós aprendemos no estudo bíblico. Pelo menos os estudos bíblicos que eu passo, tem que ser estudos bíblicos sólidos, tá? Então, a novela não é para o cristão. A novela, ela ensina só o que não presta. Traição, mentira, a novela adultério, bruxaria, feitiçaria, e muitos estão viciados nisso. Em filmes, tá? Todo tipo de filmes. Aí vão para a igreja, ou estão em algum grupo, em algum PG, e pedem oração pela família, pelos filhos que não querem saber de Deus mais. Mas isso não acontece da noite para um dia, queridos. Isso foi plantado. Amados, tem como reverter? Tem, porque eu creio que a graça do Senhor nos basta. Ela nos ajuda a vencer qualquer coisa na vida, mas se torna mais difícil. E para muitos, impossível. Porque não querem deixar, não querem abandonar a vida dos prazeres próprios. Muitos maridos, muitas esposas, eu não vou entrar em detalhe, mas eu só vou dar uma pincelada, e o Espírito Santo de Deus vai lhe mostrar. Vai estar falando com você nesse momento. Muitos maridos, muitas esposas estão fazendo coisas que os anjos de Deus coram de vergonha entre quatro paredes. Eu pergunto, é a vontade de Deus? Não é. E como eu quero crescer espiritualmente? Não vai. Não vai. Não vai. No seu trabalho, no seu bairro, na família, tem coisas, queridos, que muitas pessoas, elas veem em nós um exemplo. Muitos olham para nós e nós somos cartas abertas, lidas por todas as pessoas. Então, a nossa vida, o nosso testemunho, ele tem que falar alto, em favor de Deus, não contra ao Senhor. Nós somos testemunhas. Isaías 43:10 diz, testemunhas do Senhor nós somos. E nós somos testemunhas do Senhor quando nós estamos o quê? Fazendo aquilo que agrada a Deus, estamos testemunhando a favor do Senhor. Mas quando nós estamos fazendo aquilo que é contra a vontade de Deus de forma rebelde, nós estamos sendo testemunhas também, mas a favor do inimigo e não a favor do Senhor. Por isso, queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Que os anjos de Deus acampem ao seu redor. E lhe dê a vitória. Não desista. Ainda há esperança. Ainda há tempo, queridos, para mim e para você. Ainda há esperança para todos aqueles que buscam, que clamam. Deus está mais com vontade de nos conceder o Espírito Santo do que um pai dá boa dádiva aos filhos. Por isso, que Deus te abençoe grandemente. Fortaleça a tua fé. E lembre-se, ninguém foi tão longe que não possa voltar. Ninguém foi tão longe que não possa voltar. Ainda há tempo de buscarmos e de nascermos de novo. Nascermos do Espírito. Ainda há tempo. Amém? Vamos orar? Para nós encerrarmos a mensagem. Oremos. Pai querido e eterno Deus, graças te damos por tua misericórdia. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu estar vivos até esse momento. Senhor, nos batiza com teu Santo Espírito. Nos ajuda a viver a tua vontade hoje, somente hoje. Durante todo esse dia, queremos viver a tua vontade. E amanhã, se estivermos vivos, queremos firmar e fazer um pacto contigo novamente. Ajuda-nos, ó Deus.
a sermos pessoas que te agradem. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas diferentes para melhor as outras pessoas ao nosso redor, que elas possam ver Cristo em nós. Perdoa os nossos pecados, nos dá tristeza pelo pecado e nos ajude a nos afastarmos, Senhor, do pecado. Toma em tuas mãos cada um dos irmãos que aqui está, cada um dos irmãos que estão ouvindo, que vão ouvir essa mensagem. Que o teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada um deles e delas, e que sejam, meu Pai, batizados com teu Santo Espírito, pois o mesmo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que estão incentivando o teu povo a viver no pecado, eles não estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a ter olhos ungidos pelo Espírito, para que assim possamos detectar aquilo que não te agrada, fazermos, ó Deus, separação, fazermos, ó Pai, a distinção entre aquilo que é a tua vontade e aquilo que não é a tua vontade. Fica conosco, em nome de Jesus. Nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém, Senhor.